Agora sim, agora está gravando. Então, todas as células, elas estão em seu ciclo celular. O que significa isso? Significa que elas estão desenvolvendo suas reações normalmente, desenvolvendo o seu metabolismo para que se mantenham saudáveis, vivas e, claro, realizando todas as reações que elas necessitam realizar para que consigam sobreviver. As múltiplas células que se encontram em ciclo celular podem estar em intérfase, que seria o estágio onde ela está desenvolvendo suas atividades, ou pode estar também em mitose. O que é mitose? As divisões celulares já foram estudadas por vocês lá no ensino médio. Elas ocorrem em duas situações. Primeira, a mitose. Segunda, a meiose. A meiose não vai ser objeto de estudo nosso nessa aula. Por quê? Porque ela trata-se apenas de uma divisão celular que ocorre unicamente quando eu preciso produzir gametas, espermatozoides, ovócitos. Então, quando nós precisamos produzir gametas, nós realizamos a meiose. Mas e a mitose? A mitose ela só é realizada quando o teu corpo quer crescer ou proliferar as células para que ele possa, através desta proliferação, gerar um reparo tecidual. E por isso que o nome da nossa aula de hoje é ciclo celular e regulação da replicação celular. Porque essa replicação celular ocorre dentro do ciclo, o ciclo de vida da célula. Mas ela só irá ocorrer quando, de fato, teu corpo precisar, nas situações de crescimento e reparo. E nós estávamos estudando o quê? O reparo tecidual, que é ocasionado após uma lesão. Então, quando uma lesão ocorre, danos ao tecido são ocasionados. E aqueles danos ao tecido vão exigir que o teu tecido se regenere ou pelo menos cicatrize. E nessa tentativa de regeneração, eu vou ter que aumentar o quantitativo de células para que aquele dado tecido seja devidamente preenchido e aquela falha, aquela lesão, aquela injúria que foi incitada naquele tecido seja de fato mitigada. Então, eu vou iniciar um processo de divisão celular para que o tecido tenha mais células e possa reparar o dano que foi gerado nele, que foi ocasionado nele. Então, sempre, sempre, minha gente, ocorrerá a mitose para reparo tecidual. Sempre, lembre-se, meiose é para a formação de gametas, mitose é para crescimento e reparo tecidual. Então, quando um tecido está lesionado, quando um tecido sofre danos, é necessário que a mitose entre em jogo para sanar a problemática que foi ocasionada ali naquele tecido e novas células possam reparar aquele local que foi comprometido pela injúria. Até aí tudo bem? Nessa perspectiva, o ciclo celular ele se desenvolve em células que estão ativas em caráter de divisão. Algumas delas não estão em processo de ciclo. Por que não estão em processo de ciclo? Porque elas não mais se diferenciam, elas não mais se dividem. São células que já chegaram ao seu estágio final e, portanto, não irão alterar-se ou dar origem a novos organismos celulares semelhantes a eles.
são células que não se dividem. Então, elas não estão nenhuma dessas fases aqui. Elas vão estar fora do ciclo celular em um período específico que nós chamamos de G0, ok? Então, G0 é o período do ciclo que está fora do ciclo celular, no qual as células que não se dividem, que não estão em atividade voltada à divisão, se encontram. Então, essas células que não mais se dividem podem ser encontradas, por exemplo, no teu tecido nervoso. Afinal de contas, os neurônios, eles não realizam divisão celular, portanto, eles encontram-se no estágio que? G0, ok? Mas digamos que uma célula normal decida que é necessário se dividir para reparar um tecido. Exemplo, houve uma lesão tecidual, aquela lesão comprometeu um pouquinho o tecido, as células que ali estavam acabaram morrendo e a morte daquelas células gerou uma lacuna naquele tecido. Aquela lacuna tem que ser preenchida, aquela lacuna tem que ser sanada. Como sanar aquela lacuna tecidual? Através da mitose. Para a mitose ocorrer, o organismo celular precisa se preparar. Então, ele necessita preparar-se através de uma série de etapas para, de fato, iniciar a divisão. E essa série de etapas começam aqui, no período que nós chamamos de G1, ok? Esse G aqui é derivado de uma sigla em inglês que é gap, ok? Que é como se fosse um estágio de parada. Esse período todinho aqui, ó, de, vamos dizer assim, que nós chamamos de intérfase. Intérfase é um período preparatório da célula. Então, a célula está se preparando para dividir. Ela está se preparando para fazer a mitose, que é a divisão celular voltada a crescimento e reparo. Isso é uma revisão do ensino médio, beleza? Então, quando a célula não vai se dividir, não está em ciclo celular, ela está em G0. Mas quando ela irá realizar a mitose, quando ela decidir que ela precisa fazer mitose, então ela entra em G1. Quando ela entra em G1, inicia-se o período de intérfase, ok? Então, a intérfase é dividida em G1, S e G2. E são essas três fases que a gente vai comentar aqui. G1, S e G2. Essas são as três fases da intérfase. O período preparatório, que a célula irá passar para entrar em seu processo de divisão, ok? Então, vamos lá. Quando a célula está em G1, ela vai se preocupar em produzir RNA. Eu acredito que vocês devem lembrar o que é RNA. RNA é uma biomolécula orgânica que é sintetizada pelas células para que, posteriormente, sejam a receita para a produção de proteínas. Esse é o RNA mensageiro. Durante a fase G1, a célula irá se dedicar a produzir o máximo de RNA possível. Por quê? Porque aquele RNA, de forma direta ou indireta, vai estar envolvido na síntese de proteínas. E a célula vai precisar muito de proteínas para, de fato, seguir para uma divisão celular. Afinal de contas, ela vai precisar fazer os microtúbulos para separar os cromossomos, ela irá precisar daquele conjunto de proteínas para uma série de atividades. Portanto, eu preciso compreender que na fase G1, o RNA será produzido para que, posteriormente, eu entre em processo de divisão.
porque esse RNA vai dar origem a proteínas. Mas vamos com calma. Uma vez que ela passa muito tempo aqui em G1 produzindo proteínas, ela também faz com que o centrossomo se duplique. Então, nós vamos ter vamos dizer assim, a multiplicação daquilo que irá ocasionar as fibras do fuso mais para frente. Mas não endoida com isso agora, não. Eu só preciso que vocês saibam que em G1 a gente vai ter a síntese de RNA. Em S, ocorrerá a duplicação do material genético. Eu não sei se dá para vocês perceberem daí, mas aqui eu desenhei o núcleo celular com bem pouquinho DNA. Já aqui, a quantidade é bem maior. Eu fiz questão de evidenciar aqui que o DNA aumentou sua quantidade. E por ter aumentado a sua quantidade, agora eu tenho bem mais DNA ali na frente, ali dentro do núcleo, porque agora eu vou ter uma divisão. Então, para que haja essa divisão, o meu DNA tem que estar duplicado para dar origem a duas novas células. E essas duas novas células têm que ter cada qual o seu DNA. Então, eu estou me preparando para uma divisão. Portanto, nesse estágio da interfase, o estágio que nós chamamos de fase S, ou estágio S, etapa S, depende do livro que você está usando, nesse estágio aqui, nós temos a duplicação do material genético, tendo em vista que eu vou gerar duas novas células mais para frente. Então, a minha célula que está se preparando para a divisão vai duplicar o seu material genético nessa etapa. E, junto a isso, na fase G2, aquelas moléculas de RNA produzidas aqui em G1 vão ser utilizadas para a síntese de proteínas. Então, presta bastante atenção, olha o resumão, anota aí no cantinho. G1 ocorre produção de RNA. Para que RNA? Para mais tarde fazer proteínas. Então, G1 ocorre produção de RNA. Em S, ocorre duplicação de DNA, certo? Porque uma célula irá se dividir em duas, logo, cada célula dessa precisará de uma molécula de DNA própria. Então, eu vou duplicar o DNA. Em G2, ocorrerá a síntese de proteínas a partir daquele RNA da fase G1. Então, em G2, ocorre síntese de proteínas. É um resumão massa do que ocorre em G1, S e G2. Em G1, ocorre síntese de RNA. Em S, ocorre duplicação do DNA. E em G2, ocorre síntese de proteínas. Todas as proteínas que eu vou utilizar para realizar a divisão celular. Bom, uma vez que eu estou bem preparado, venci a interfase, está na hora de iniciar a mitose. Então, a mitose será para crescimento ou reparo tecidual. Nesse caso, estamos analisando a mitose como uma forma de reparo tecidual. Logo, o que vai acontecer? Depois de praticamente um dia inteiro preparando-se para a divisão, tendo em vista que só a etapa G1 consome 9 horas de dedicação de uma célula normal. A fase S, 10 horas. E a fase G2, mais 4 horas e meia. Esse tempo é estimado. Você pode ter células que se multiplicam de forma mais rápida, pode ter células que se multiplicam de forma mais devagar, pode ter células que não se multiplicam, e isso aí vai variar. Então, por exemplo, às vezes a gente pode ter uma célula que esse tempo aqui é muito elevado comparado ao tempo que ela demora para se preparar para uma divisão. Mas a gente também pode ter células que levam muito mais tempo que isso. Depende do grau de complexidade da célula envolvida no processo, beleza?
Então, chegamos a um ponto interessante. Em 30 minutos ocorrerá tudo isso que eu vou explicar a partir de agora. Em 30 minutos ocorrerá prófase, metáfase, anáfase e telófase. É o que, professor? Vamos lá. Etapas da mitose. Etapas. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Todo mundo endoida quando o cabo começa a falar de prófase, metáfase, anáfase, telófase, porque começa a dificuldade já com o nome para decorar a ordem delas. Para decorar a ordem, eu tenho uma dica de ouro para vocês. Só tu pensar aqui, ó. Prof, M-A-T. Prof, mate. Certo? Então, não é para você matar o professor, não. Porque geralmente eu costumo brincar com o pessoal dizendo assim, isso é chato, né, pessoal? Isso é chato. Então, se é chato que nem o professor de matemática, porque o de biologia é legal. Entendeu? Então, essa é a brincadeira que eu utilizo para ganhar os meninos do médio. E chegou uma pergunta aqui. No caso G1, ocorre produção de RNA, em S ocorre duplicação do DNA, e em G2 a produção de proteínas? Sim, exatamente. É essa a informação que vocês têm que saber, tá? Ela é indispensável para que você entenda o processo de divisão. Lembre-se que a intérfase inteira, G1, S e G2, é uma preparação para a divisão. Então, tudo que é produzido nessas etapas, tudo que é realizado nessas etapas, é para que a célula possa ter um conforto ao se dividir. Então, ela possa se dividir numa boa. Tranquilo? Vamos seguindo. Então, prófase, metáfase, anáfase e telófase. O que acontece em cada uma delas? Primeiro, vamos falar da prófase. Durante a intérfase, o DNA foi duplicado. E agora, dentro do núcleo, eu tenho duas moléculas de DNA. Essas moléculas vão começar a se quebrar. Eu começo a quebrar, fragmentar, melhor dizendo, a molécula de DNA em 46 porções. 46 porções. O que são essas 46 porções? Os cromossomos. Então, o meu DNA ele se fragmenta em 46 cromossomos, certo? Nesse período. E aí, o que vai acontecer? Uma vez fragmentados, esses pedacinhos de DNA começam a se enrolar mesmo, nas moléculas que nós chamamos de histonas, com H, histonas. E essas histonas, que alguns professores, por conta do H, falam histonas, eu prefiro histonas, certo? É questão mais de fonética mesmo. Cada professor que use a sua histona ou histona, tanto faz. E nessa situação, ela começa a se enroscar nessa proteína e vai ficando cada vez mais densa, cada vez mais densa, cada vez mais densa, formando o quê? O cromossomo. E eu acho que eu já devo ter comentado com vocês, não sei se vocês vão lembrar, que o cromossomo ele não tem aquele formato de X que a gente está acostumado. Ele, na verdade, é um bastãozinho. Ele tem um formato de I, ou de bastão. E esse bastãozinho, durante o processo mitótico, ele meio que dá origem a um segundo bastão, ele meio que duplica-se. E aí forma o X, beleza? Mas ele é um bastãozinho, normalmente o cromossomo é um bastãozinho. E durante a passagem de G2 para a prófase, os cromossomos começam a se formar. Então, o material genético começa a se enroscar nas proteínas, começam a dar origem aos cromossomos. Em contrapartida, vê que interessante, em contrapartida, o núcleo da célula começa a se desfazer. Esse processo nós chamamos de cariocinese. Tá? Esse processo a gente chama de cariocinese. A cariocinese é a destruição do núcleo da célula, porque ela vai começar a se dividir, e eu preciso tirar o DNA de lá de dentro
porque eu vou dividir ele para duas novas células. Então, eu não posso pegar uma molécula de DNA, deixar dentro do núcleo, dividir a célula e querer que o negócio fique de boa. Não pode. Eu tenho que tirar o DNA do lado de dentro. E para tirar esse DNA do lado de dentro e realizar a divisão, eu preciso destruir o núcleo. E aí entra uma questão interessante. Por que o DNA se forma? Ou por que o cromossomo se forma? Perdão. Por que o cromossomo se forma? Porque eu vou destruir o núcleo. E se eu vou destruir o núcleo, é óbvio que eu não vou poder tirar o DNA sem protegê-lo. Então, o DNA ele se enrosca nas proteínas meio que para se proteger, para que não leve danos, para que não sofra alterações, para que não sofra mutações. Então, ele se protege formando o que? O cromossomo. E aí, uma vez que o núcleo não exista mais, o DNA está de boa, porque ele agora é cromossomo. Ele está protegido. É como se ele tivesse botado um colete à prova de balas. Agora ele pode viver tranquilamente no citoplasma. Ele pode sair do núcleo da célula. Mas primeiro ele precisou virar o quê? Cromossomo. E aí entra um termo bem interessante. Acho que vocês já devem ter ouvido falar em carioteca, né? A carioteca, que o pessoal diz, é um envoltório nuclear, é carioteca. Esse é um termo que realmente é usado e que muitos livros trazem, mas é um termo errado. Carioteca, oteca, é lugar de armazenamento. Por exemplo, biblioteca, lugar onde eu armazeno as bibliografias. A carioteca é o lugar que armazena o quê? O cariótipo. O cariótipo é o conjunto de cromossomos que tu tem. Os 46 cromossomos é teu cariótipo. Só que lembra que eu estou dizendo aqui que os cromossomos só se formam quando o núcleo começa a se destruir? Pois é. Então, o núcleo não armazena cromossomos, ele armazena DNA. Beleza? Então, carioteca é um termo que o seu significado está errado, mas é um termo que se usa quando se refere à membrana que constitui o núcleo. E chegou mais uma pergunta para mim. Pergunta-se, poderá ocorrer alguma mutação nessa formação dos cromossomos? Sim, é exatamente aí que surgem os ativadores dos proto-oncogenes. Que peste é isso? Os genes que dão suscetibilidade para que você tenha uma formação de um câncer, por exemplo. Então, geralmente, se ocorre um fator incitando uma mutação neste momento da divisão, provavelmente terá um dano gerado nas células filhas, nas células finais que vão ser produzidas ao término da mitose. Então, sempre que um fator interfere nesse, principalmente da prófase para a metáfase, se algum fator externo interferir aqui, minha gente, a bronca é pesada, viu? A bronca é pesada porque isso aqui vai gerar um dano irreparável ao teu material genético, ao teu DNA. Tranquilo? Então, geralmente, é aqui que ocorrem as mutações que geram problemas que você não deveria ter, mas que passou a ter, como é o caso dos tumores, né? Porque uma vez que as células vão sendo formadas, essas células têm um potencial cancerígeno, agora elas começam a se multiplicar, porque esse estágio aqui ela pula, então ela começa a ficar circundando aqui, porque assim, algumas células fazem isso aqui e param. Tá, já fiz minha parte para reparar o tecido, parei. Beleza, mas aí células com ativação de proto-oncogenes danosos. Então, ela continua o ciclo, ela não para. Por isso que os tumores vão se formando, porque as células continuam se reproduzindo, continuam em seu ciclo, tá certo? Elas não param, não vão para G0. Elas não estagnam, não estacionam em momento algum. Elas continuam em processo de divisão. Bom, e aí,
Durante a prófase, o núcleo começa a se desfazer e os cromossomos começam a se formar. Beleza. O que começa a se organizar também? Já ouviram falar numa organela chamada centríolo? O centríolo, ele é muito importante aqui, porque ele irá formar as fibras que irão separar os cromossomos e dividir de forma equitativa para que uma célula filha tenha a mesma quantidade de cromossomos da outra. Então, lembra que o DNA foi duplicado? E agora nós temos 46 cromossomos com formatozinho de X? Pois é. Agora, durante a metáfase, nós vamos quebrar esse X e garantir que uma célula irá receber esse lado e outra célula irá receber este. Ok? Então, eu vou começar a dividir e separar aqui, ó. Esse vai para cá e esse vai para cá. Tranquilo? Então, quem irá fazer isso? Os centríolos. Os centríolos é que irão se preocupar com esse processo. Ok? Deixa eu mostrar um negócio interessante que eu tenho aqui. Apagador. Olha, nem parece comigo. Nem parece que eu tô aqui com um apagador e não tô pedindo folha de vocês para apagar o quadro. Mas, enfim. Então, vejam. Deixa eu tomar um gole d'água, né? Que aqui é live, não é que nem a live do Leonardo, né? Não é que nem a live do Bruno Marrone ou dos cantores famosos que começam a tomar uma cachaça durante a transmissão, mas aqui eu tomo água. Patrocínio, ninguém. Patrocínio a EBFPJ. Então, vê só, não é cachaça não, prometo. E aí, pessoal, o que acontece? O embaixador da biologia, essa foi ótima. Então, vejam, nesse momento onde a metáfase se inicia, os cromossomos vão para uma espécie de linha aqui, ó, mesmo no meinho da célula. Isso nós chamamos de placa metafásica. Placa metafásica, também chamada de placa equatorial. Por quê? Porque é na linha do Equador. Imagine como se a célula fosse um planeta e exatamente no meio dela, né, passa uma linha que é exatamente a linha do Equador, a placa equatorial. E aí essa linha, todos os cromossomos se organizam em fila mesmo, tá? Fica assim, um embaixo do outro, bem alinhados. E aí vem os centríolos e se localizam nos polos da célula. Vem um centríolo para cá e outro para cá. Eles ficam bem nos polos mesmo da célula. E aí vê que interessante. Placa do Equador, polos das células, bem interessante, né? Se assemelha bastante ao planeta. E aí, dos polos, os centríolos começam a produzir fibras proteicas. Lembra, as proteínas foram produzidas em G2? Pronto. Essas proteínas começam agora a se projetar para encaixar nos cromossomos, pegar exatamente naquele meinho do X, ó, o meinho do X, esse meinho aqui, ó, que a gente chama de centrômero, as proteínas vão se encaixar nele e vão brincar de cabo de guerra. Cada uma puxa para um lado. E aí o cromossomo quebra. Ele quebra. Essa ligação aqui quebra. E agora eu tenho dois pedaços. Esse pedaço vai para um lado, esse pedaço vai para o outro. Tranquilo? Então, esse encurtamento das fibras, que a gente chama de fibras do fuso, ou fibras da placa equatorial, vai permitir com que os cromossomos se quebrem, se dividam, e cada porção vá para um polo da célula, um lado da célula. Chegou uma pergunta aqui. No caso, os centríolos atuam exatamente no período da metáfase. Exatamente no período da metáfase eles começam a atuar para encaixar ali nos cromossomos e posteriormente dividi-los. Quando é que ela vai dividi-los? Quando é que os centríolos vão dividir?
os cromossomos? Na anáfase. Ok? Então, daqui para cá, ocorre o ligamento das fibras do fuso nos cromossomos, formando a placa equatorial, e posteriormente a separação dos cromossomos durante a anáfase. Uma vez separadas, as cromátides irmãs, como são chamadas as bandas do cromossomo, porque o cromossomo, formado aqui, ó, por duas bandas. Uma banda, outra banda. Essas aqui nós chamamos de cromátides irmãs. Ok? Cromátides irmãs. E aí essas cromátides irmãs são separadas e para os polos começam a ser puxadas. Automaticamente a anáfase termina e na telófase, os cromossomos nos seus cantos, cada qual num polo da célula, 46 aqui, 46 cromátides aqui, 46 cromátides aqui. Eu começo a reconstruir o núcleo em cada célula. Em cada célula, o núcleo começa a se reconstruir e, posteriormente, eu dou origem a duas novas células. Perceberam? E esse estágio aqui nós chamamos de telófase. E não tem nada a ver com Michel Teló. Mas tudo que você vê, ou ouvir falar na biologia com telo, é final, certo? Ah, porque depois da sua live vem a de Michel Teló? Não, ele estava ocupado, certo? Vai vir outra atração. Vai vir Luciano da Rocha, Eliezer do Brega, entendeu? A gente vai ter essa galera. Foi o que eu consegui para hoje, entendeu? Assim, para compartilhar na live aqui da gente. Foram esses os cantores, essas atrações principais que a gente conseguiu. Chegou uma pergunta aqui para mim. Quando a placa metafásica se forma, finaliza a fase metáfase e começa a fase anáfase? Ou ainda tem outro processo? Não. Quando a placa se forma, acabou a metáfase, começa agora a anáfase para a separação das cromátides. E outra pergunta. Não, essa aí essa aí foi uma facada mesmo, dizendo que ainda bem que eu sou professor, porque se eu fosse humorista, tava ferrado, tava mesmo. Tava ferrado. Bom, pessoal, então chegou uma aqui maravilhosa, Margarida da Sofrência. Então, vejam, eu vou ensinar um negócio a vocês que eu aprendi com uma colega professora magnífica. Enquanto eu ainda era estagiário, eu tive a sorte de trabalhar com ela numa escola que ela lecionava, eu fui estagiário dela, fui parte de um programa de bolsas, e ela foi minha preceptora, e ela me ensinou uma técnicazinha bacana, para você decorar o que acontece em cada fase dessa, e eu vou passar para vocês. Como é que funciona? Você livra aí as mãos, tá? Porque a gente vai começar a gesticular. Então, livra as mãos. E aí nós temos aqui, ó, a célula, a princípio, vai se dividir. Ela é uma única célula, tá? Ela é uma única célula. Única célula. E aí, essa única célula está com o seu DNA no período da prófase, todo enrolado, né? Então, ele está todo enrolado aqui, ó. Todo enrolado para a formação dos cromossomos. Então, o DNA se enrola para formar os cromossomos. Prófase. Então, uma célula normal começou a enrolar o seu DNA, prófase. Posteriormente, ocorreu a formação da placa equatorial, metáfase. Okay? As fibras do fuso conectadas aos cromossomos, metáfase. Depois, os cromossomos são separados e as fibras puxam eles para os polos da célula, anáfase. E, posteriormente, duas novas células são formadas, telófase. Então, vamos repetir para ver se vocês pegaram. Intérfase, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Lembra disso, isso é muito bacana. Você já sabe mais ou menos o que aconteceu em cada etapa dessa e, através do Prof.Mat, você lembra a ordem. Peraí, Prof.Mat. Então, a primeira é o quê? Prófase. A segunda é o quê?
metáfase. A terceira é o quê? Anáfase. E a última, telófase. Tranquilo? Então, a gente vai seguindo. Entendemos aqui a divisão celular. Eu vou só mencionar para não ficar vazio, né? Dizendo assim, não deixou de mencionar sobre a meiose. Não vou deixar de mencionar, não. A meiose é dividida em duas etapas, a meiose 1 e a meiose 2, e cada etapa dessa tem as mesmas fases da mitose. Tem prófase, metáfase, anáfase e telófase. Só que acontece, prófase 1, a metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Pula para meiose 2. Aí vem prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Por que isso ocorre? Porque, vê que interessante. Aqui eu não preparo para poder dividir, eu não dupliquei o DNA aqui para depois realizar a divisão. Pois é. Então aqui, se eu tinha um DNA, eu passei a ter 2, para que no final cada célula tivesse seu DNA. Beleza? Mas vê que legal. Quando você vai se reproduzir, você tem que gerar os gametas. Os espermatozoides para os meninos e os ovócitos para as meninas. Para formar esses gametas, você faz meiose. E aí lembre-se, um gameta junta-se ao outro para formar um indivíduo completo. Então, na meiose, a primeira fase, a primeira etapa da meiose, a meiose 1, ocorre depois de uma preparação. Então, você duplica o material genético, mas aí você forma duas células aqui, cada célula dessa com o seu DNA bem bonitinho, porque já foi duplicado. Só que antes da célula entrar nesse período de preparação de novo, ela já começa mais uma divisão. Opa! Se ela começa mais uma divisão, o que vai acontecer? Não vai dar tempo dela duplicar, então ela só tem um DNA. Divide-se de novo, e aí cada célula resultante da meiose 2 ganha metade de um DNA. Opa, se ganha metade de um DNA, então é por isso que o espermatozoide se junta com o ovócito para formar um bebê? Exatamente, porque ele só tem metade do material genético. A outra célula também só tem metade do material genético. Juntando duas metades, faz um DNA inteiro, dá origem a um ser vivo. Sacou? Então, na meiose, nós temos duas etapas. Eu divido, bem que assim, eu duplico aqui, eu tenho dois DNAs. Divido, cada célula agora tem um DNA. Antes de passar pela preparação de novo, eu já divido mais uma vez. E agora eu tenho duas células com metade do material genético. Eu tenho duas células com 23 cromossomos em vez de 46. Tranquilo? Até aí tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum questionamento? Se quiserem perguntar, a hora é agora. Então vamos lá. Só para fixar, porque teve gente que pediu para repetir. Então, na meiose, eu faço o seguinte. Eu me preparo, começa a meiose 1. Na meiose 1, eu gero duas células, cada uma com seu DNA, porque eu me preparei e aqui na fase S eu tive que duplicar o meu material genético. Então, duplicando meu material genético, cada uma recebeu um. Quando eu passei para a capa meiose 2, aí agora a coisa mudou de figura. Por quê? Porque na meiose 2, eu tive aqui os meus cromossomos divididos de novo, na metade. Só que eu só tinha um DNA em cada célula resultante aqui. Quando eu dividi mais uma vez, eu fiquei com meio DNA para cada célula. Porque esse processo aqui é diferente deste. Este, que é a mitose, eu tenho uma célula que se divide em duas. Ok? Mas nesse aqui, como um todo, eu tenho uma célula que se divide pela primeira vez na meiose 1 em duas. Depois vem a meiose 2
e divide de novo. Mas a bronca é que dessa vez não deu tempo de me preparar. Então, eu não tive como duplicar o meu material genético. Então, se aqui eu tinha 46 cromossomos, essas duas têm 46, mas não deu tempo de me preparar para que duplicasse o material genético para ficar igualzinha, cada um 20, cada um 46. Não deu. Eu dividi sem duplicar. Então, 23, 23, 23, 23. Certo? Eu não consegui me preparar. Eu tive que dividir mesmo. Não deu para duplicar. Não deu para fazer um vezes 2 aqui, depois dividir por 2. Não, eu só passei dividindo por 2. Tá certo? Então, não deu tempo de me preparar. Eu tive que passar de uma direto para outra, então eu dividi 2 vezes. É como se fosse assim. Vamos repartir o pão. Peraí, deixa eu comprar primeiro outro pão, porque aí eu vou ter 2, aí eu vou te dar 1 e ficar com outro. Mas, tudo bem. Tem 2 pessoas em casa, deu tempo, eu fui lá, comprei o pão, te dei 1, fiquei com outro, mas chegou mais 2 pessoas agora e a padaria já está fechada. Então, peraí, deixa eu rasgar meu pão no meio. Você que ganhou o pão também rasgue o seu, que é para ficar justo. Então, cada um vai ganhar metade de um pão. Mas na hora de fazer uma mitose, cada célula tem que ganhar um pão. Cada célula tem que ganhar seu DNA, seus 46 cromossomos. Já na hora da meiose, eu posso ter essa divisão sendo realizada. E cada um ganha metade, não o quantitativo completo, não os 46, mas sim 23. Beleza? Acho que agora deu para entender. Né? Perguntaram aqui do G0. Bom, o G0 é o seguinte: existem células que não mais se dividem. Essas células que não mais se dividem, não mais estão num ciclo se preparando para dividir e se dividindo, estão em G0. Exemplo, o neurônio. O neurônio ele não se divide, ele não se recupera. Não tem, por exemplo, regeneração do neurônio a nível de proliferação celular para que ocorra, né, o reparo de um dano no cérebro. Por exemplo, o pessoal diz assim, não pode fazer tal coisa porque degrada neurônios. Por que essa preocupação toda com não degradar neurônios? Porque os neurônios eles são dificilmente reparados, dificilmente. Não quer dizer que eles não consigam se reparar, nem se regenerar. Mas eles são dificilmente reparados e regenerados. E outra, eles não fazem divisão celular. Eles não entram no ciclo. Então, eles estão numa fase estacionária, que é a fase G0. Beleza? Bom, deixa eu apagar essa bagunça que eu fiz aqui. Professor, por que a gente tem que aprender esse negócio? Principalmente a mitose. Porque nós estamos estudando reparo tecidual. E para reparar um tecido, eu tenho que proliferar as células. Toda vez que ocorre um dano tecidual, eu tenho que reparar este tecido através do processo de mitose, porque é ele que vai gerar novas células e essas células aqui irão suprir a necessidade daquele tecido. Então, elas vão estar naquele local, daquele tecido que perdeu alguns componentes celulares, então elas vão poder aumentar o seu quantitativo para preencher aquele espaço. Então, sempre haverá um grupo de células que será responsável para isso. Todo tecido tem um grupo de células especializada naquele processo de reparo tecidual. Que células são essas? As células tronco, certo? Professor, célula tronco embrionária? Não confunda. Célula tronco embrionária foi lá do embrião, foi lá do rabo da gata. Eu estou falando de célula tronco de tecidos adultos. Então, vocês têm células tronco, eu tenho células tronco. E essas células tronco, elas podem entrar em ciclo celular. Ao contrário de muitas outras células que estão no teu corpo, que já estão em G0 e não vão entrar no ciclo. Mas
boa parte das células que estão em G0 e não conseguem mais realizar o processo, dependem dessas que conseguem, das células-tronco maduras ou células-tronco adultas. Essas células-tronco adultas vão realizar o ciclo celular, vão realizar a divisão celular, conhecida como mitose, e reparar os danos teciduais sofridos quando de uma injúria, quando de uma inflamação, quando de uma necrose. Então, você vê que quando um tecido é comprometido e passa-se um tempo, as células suprem aquela necessidade do tecido e reconstituem ele. Por quê? Porque ali residiam células-tronco adultas, células-tronco maduras, e aquelas células-tronco começaram a entrar em ciclo celular, passaram por G1, S, G2 e pela mitose, fazendo eclodir novas células que iriam sanar aquele problema gerado ali naquele tecido. Percebem a importância dessas células-tronco maduras? Elas estão na nossa última aula do YouTube, tá certo? Acho que é a aula 7. Se eu não me engano, ou é a aula 6 ou é a aula 7. Dá uma conferida lá, tá? E eu falo bem sobre as células-tronco, bem direitinho, para vocês entenderem como é que elas surgem, como é que elas estão localizadas. Mas para que essas células-tronco recebam um sinal de estímulo para entrar no ciclo celular, eu preciso que algo ocorra. Ou seja, eu preciso de alguma espécie de processo que incite essa vamos dizer assim, proliferação celular. Eu preciso de algo que incite a proliferação celular. E o que será que irá incitar isso? Os fatores de crescimento e a sinalização. E essa sinalização depende muito das proteínas que estão na superfície celular. São chamadas de integrinas. Tranquilo? Me diga uma coisa, vocês querem seguir, querem que eu conclua isso aqui e a gente encerra um pouquinho mais cedo, ou vocês querem parar um pouquinho para, sei lá, tomar um café, comer alguma coisa, ir ao banheiro? Como é que vocês preferem? Joga aí no chat para a gente conversar, para poder me orientar aqui. A voz do povo é a voz de Deus. Continuo? Beleza. Vamos tirar direto. Então, pessoal, deixa eu só ativar aqui para a gente continuar. É... Bom, então, dando continuidade, dois tipos de processos podem ocorrer para que a proliferação celular seja ativada. Por que esses processos deverão ocorrer? Porque uma célula, ela trabalha em conjunto a outras no teu organismo. Nenhuma célula do teu corpo deverá, não deve, pode. Tudo na vida pode, não quer dizer que deve. Mas nenhuma célula deverá trabalhar de forma isolada. Nenhuma célula deverá dizer assim, hoje eu estou a fim de entrar em ciclo celular. Hoje eu estou a fim de me dividir. Eu não estou nem aí para ninguém, eu não estou nem aí para o meu organismo, eu não estou nem aí para o corpo deste indivíduo que me abriga. Eu quero entrar em divisão celular e eu não estou nem aí. Para isso, a célula tem que estar em um processo bem catastrófico. Tem que ter tido uma mutação, né, em algum dado momento, e essa mutação tem que incitar a célula a trabalhar de forma independente. Isso raramente vai acontecer, mas pode acontecer. E se acontecer, bom, aí entram os mecanismos de apoptose, onde o tecido vai tentar destruir aquela célula que está trabalhando contra o teu corpo.
e apoptose a gente já falou também em outras aulas. Mas, de imediato, a gente tem esses fatores de crescimento e os fatores de sinalização, as sinalizações, justamente para que a célula saiba, poxa, se eu trabalho para um organismo, eu tenho que me adequar a esse organismo e garantir que eu só entre em ciclo celular, eu só entre em divisão no momento em que o organismo como um todo necessitar. Peraí, viu, pessoal, que vocês saíram daqui, eu sei que vocês estão me vendo aqui ainda, mas eu não estou vendo vocês aqui, aí eu fiquei preocupado. O que está acontecendo? Mas eu acho que agora eu vou conseguir resolver. Espera, estou voltando, tá? Foi um aplicativo que abriu aqui, sem eu pedir. Mas tudo bem. Agora eu estou abrindo o nosso software de imagem. Ok. Agora eu estou vendo vocês. Agora tá bom. Desculpa aí. Então, de imediato, o que acontece? As células precisam de um sinal para entrar em processo de divisão, para entrar no ciclo celular. E os fatores de crescimento são sinais que vão incitar este processo de ciclo. E para incitar esse processo do ciclo, os sinais são bem específicos e os fatores também são bem específicos. Cada um ocorre em um dado tecido, como, por exemplo, o EGF, que é o fator de crescimento epidérmico, bem como o TGF-alfa, que é um fator de transformação, chamado também de fator de crescimento transformador alfa, são responsáveis por incitar esse processo em células epiteliais. Então, toda vez que eu precisar no tecido epitelial que ocorra o ciclo celular, quem vai entrar em ação é o EGF, o fator de crescimento epidérmico, e o TGF-alfa, que é o fator de crescimento transformador do tipo alfa, tá certo? Então, esses dois aqui estão ligados à epiderme, são ligados ao tecido epitelial, principalmente. Já o HGF é o que nós chamamos de fator de crescimento hepático, relacionado às células do fígado. Nem aquela aula que a gente falou dos danos provocados ao tecido hepático. E aí, provavelmente, o que vai entrar em ação? O fator de crescimento conhecido como fator de crescimento hepático, ou HGF, para suprir essa necessidade tecidual. Já o PDGF é o que a gente chama de fator de crescimento derivativo de plaquetas, certo? Esse aqui, ó, hepático. Esse aqui, ó, é de plaquetas. Então, sempre que eu precisar de plaquetas, é esse garotão aqui que vai agir. Já o VEGF é o que nós chamamos de fator de crescimento endotelial vascular. Certo? Endotelial vascular. É ele que está ligado ao reparo do endotélio, que é o tecido interno dos vasos sanguíneos, ok? Então, endotelial vascular, VEGF. Já o FGF, esse aqui, é o fator de crescimento dos fibroblastos. Ele atua muito nos tecidos conjuntivos que apresentam grandes quantidades de fibroblastos, bem como no processo de cicatrização. Beleza? Já o TGF-beta e os fatores de crescimento relacionados vão estar atuando de múltiplas formas em diversos processos.
Então, meio que eles são mais gerais. Bem como as citocinas, elas também são mais gerais, tá certo? Então, lembrem-se de que cada fator de crescimento desse é específico para um dado tecido. Mas esses dois últimos, eles são mais gerais. E as citocinas estão muito relacionadas também àquele processo de extravasamento endotelial, onde ocorre a migração de neutrófilos, tal. A gente viu isso no processo de inflamação, tá? Então, ela está muito relacionada aos processos de inflamação, bem como o TGF-beta também, alguns relacionados também. Tranquilo? Então, lembrem-se que cada fator desse é muito importante para a ativação de células diversas que iniciam, de fato, os ciclos celulares e conseguem reparar os tecidos que vocês têm. Então, cada fator desse é para um tecido específico, ou esses aqui que são mais gerais, mas acabam incitando uma série de processos. Então, EGF, TGF-alfa, tecido epitelial, HGF, tecido hepático, PDGF, plaquetas, VEGF, o tecido endotelial vascular, FGF, os fibroblastos, TGF e relacionados, bem como as citocinas, atuam em múltiplos tecidos e múltiplas formas. Ok? Bom, então os fatores de crescimento geralmente são liberados. São liberados por diversas estruturas celulares específicas para isso. Geralmente elas vão liberar esses fatores e, posteriormente, os ciclos vão iniciar. Mas nos casos de sinalização, nós temos as integrinas, que nós já vimos que são proteínas que estão presentes nas superfícies das células. Então, essas integrinas estão na membrana plasmática. Eu cheguei a falar de integrina quando a gente viu biofísica, tá? E aí essas integrinas vão estar aderidas à própria membrana plasmática das células e conforme uma sinalização externa, que geralmente é um fator químico, geralmente uma reação química que ocorre fora, liberando um produto que se adere à integrina, forçando o acontecimento de algo, geralmente é o que a gente chama de cascata química, tem outro nomezinho, agora eu não estou lembrando, não estou recordando, mas é a quimiotaxia. E aí a quimiotaxia ocorre e a célula terá as integrinas na sua superfície para que essas integrinas sejam afetadas pelo processo quimiotático do lado de fora e incitem algo dentro delas. Por exemplo, existem 3 tipos de sinalização. A sinalização autócrina, acho que vocês conseguem ver aqui? Estão conseguindo ver aqui embaixo? Está pegando a câmera? Vocês processinho aqui. Estão vendo os nomes? Beleza? Pronto. Então vejam, o processo autócrino, a sinalização autócrina, é quando a célula sinaliza para ela mesma. A célula tem o poder de incitar a entrada no ciclo celular, ou seja, de regular a sua própria replicação. Ela meio que sinaliza para ela mesma. Como? Ela produz vesículas. Vesículas são bolsas membranosas que vão apresentar em seu interior vários sinalizadores. E essas vesículas vão ser impulsionadas para o meio externo. Quando elas encontram com a membrana, elas vêm fechadinhas, e aí elas batem na membrana, elas se abrem. Como vocês estão vendo aqui no desenho, ó. Elas se abrem. E ao se abrirem, elas vão liberando os sinalizadores no meio externo. Esses sinalizadores vêm justamente para as integrinas. As integrinas estão do lado de fora, na membrana. Lembram? Integrina fica aderida à membrana. No meio externo, à célula. No meio extracelular. E aí, as integrinas vão captar exatamente quem? Os sinalizadores. Então, os sinalizadores liberados pela própria célula vão ser captados pelas integrinas lá de fora para começar
o processo de ciclo celular, entendeu? Ou seja, para começar a proliferação celular. Ela pode incitar a própria mitose, ela pode incitar a própria proliferação. Já a sinalização parácrina é quando uma célula incita a outra. Geralmente ocorre quando os tecidos são lesionados. Então, digamos, ocorreu inflamação, houve necrose, tecido morreu. Beleza. Tecido morreu, e agora, e agora, e agora, e agora? Peraí, lembra-se que a gente tem as células tronco, que adultas. Então, aquela célula que está lá no tecido que foi lesionado, aquela célula que está lá no tecido que morreu, né, teve morte celular, teve, por exemplo, uma apóxia. A apóxia ocorreu, as células começaram a morrer, né, ocorreu necrose, e aquela necrose gerou danos teciduais, gerou injúria tecidual. As células sobreviventes podem realizar uma sinalização parácrina para que a outra comece, né, a célula tronco adulta comece a se reproduzir, a se proliferar, minimizando o dano tecidual. E aí preenchendo aqueles espaços que outrora eram preenchidos por células que morreram durante o processo de inflamação, por exemplo, tá certo? Então, a paráquina, uma induz a outra à divisão, à replicação, à proliferação. Já a exócrina, ela geralmente é dada por células glandulares. Eu posso dizer que essas células aqui, elas são células glandulares, tá? Digamos que glândulas unicelulares. São glândulas. E aí essas glândulas vão liberar os sinalizadores onde? Na corrente sanguínea. Por isso, exócrina. Elas vão liberar diretamente num vaso sanguíneo, e esse vaso vai levar, através do fluxo de sangue, os sinalizadores para outras células, que vão estar lá com as suas integrinas, esperando o sinalizador vir através do vaso sanguíneo para captá-lo e começar também a sua proliferação. Então, existem duas formas de incitar a proliferação celular. Uma é pelos fatores de crescimento, que são específicos para cada tecido. E outra é pelos fatores de sinalização, pela sinalização que depende das integrinas. Então, são células que irão incitar a proliferação de outras através da reação autócrina, parácrina ou exócrina. A sinalização autócrina, a célula sinaliza para ela mesma entrar em proliferação. A sinalização parácrina avisa para a coleguinha do lado entrar em proliferação. E a exócrina libera o sinalizador diretamente no vaso sanguíneo para que outra célula mais adiante colete o sinalizador através de sua integrina e consiga também entrar em processo de proliferação celular. Ok? Bom, pessoal, dúvidas? Dúvidas? Não? Eu vou encerrar a gravação, tá certo? Foi. Encerrar.